Daí, pessoal, mais uma resolução. No quadrilátero ABCD a seguir, o ângulo ABC é igual a 150 graus. O segmento AD, que é igual ao segmento AB, mede 4 centímetros. E o segmento BC mede 10 centímetros. O segmento MN mede 2 centímetros, sendo que M e N, respectivamente, são os pontos médios do segmento CD e BC. A medida em centímetros quadrados da área do triângulo BCD é... Nota então aí que eu tenho uma série de informações para serem agregadas à figura. Então, sem a inserção dessas informações, fica um pouco complicado já de prever qual o procedimento resolutivo a ser encaminhado aí, né? Então é interessante que, primeiramente, de forma lógica, se coloque aí as informações na figura. Então, antes de fazer isso, eu vou acrescentar nessa lâmina o desenho de um triângulo onde eu vou utilizar uma informação a respeito aí de base média, tá? Para deixar o exercício mais consistente, então eu vou dar uma pequena relembrada aí no aspecto teórico. Então, deixa eu colocar aqui, ó, tá ali o triângulo, já falo sobre esse triângulo que eu coloquei aí. Bom, para as informações, diz primeiro que o ângulo ABC mede 150 graus. Então, como é que eu identifico isso? A letra do meio, né? É no vértice B entre A e C. Então, tá aqui, ó, o vértice B entre A e C. Então, este é o tal ângulo 150 graus. Então, assim que eu identifico, eu vou justamente posicionar aqui que eu tenho um ângulo de 150 graus. Ok. Que outra informação ele me dá? Que o segmento AD e AB são iguais e são iguais a 4. Então, esse segmento AB e AD são iguais e medem 4 cada um. Então, aqui eu vou pôr 4, isso em centímetros, tá? E aqui 4 também. BC vale 10. Então, essa medida aqui, ó, toda ela, BC, é igual a 10 centímetros. E MN vale 2. Então, esse segmento aqui vale 2. E ainda diz que MN são os pontos médios de CD e BC. Então, esse N aqui, ó, e esse M aqui são os pontos médios. Então, vou botar nesse aqui, ó. É ponto médio. E aqui também, né? Esse N é a mesma coisa, mas eu não vou escrever para não poluir muito a figura. Também é ponto médio. E aí ele pede a medida em centímetros da área do triângulo BCD. Como ele quer a área do triângulo BCD, triângulo B, C e D, eu acho interessante que se faça aí justamente a marcação desse triângulo, né? Então eu vou ligar aqui, ó, o B com o D para que esse triângulo fique evidenciado na figura. Tá? Então eu quero a área desse triângulo aqui. Bom, vou começar com essa informação desse 2. Diz que esse 2 é um segmento que liga, né, os dois pontos médios do lado dos três lados do quadrado. Então, esse segmento aqui, ó, MN, ele é chamado de base média desse triângulo em relação a esta base. Então, eu coloquei a figura aqui para te mostrar isso, ó. Eu tenho aqui uma base BC ou base CB. E aqui eu tenho um ponto médio de um lado, M1, e aqui um ponto médio do outro lado, M2. E esse segmento aqui, ó, ele está fazendo o papel do MN. Ele é a base média. Por que que é a base média? Porque liga os pontos médios dos lados que não são considerados base do triângulo. Então, em relação à base considerada, isso aqui é a base média. Bom, o que a base média tem de interessante? Duas coisas. Primeiro, que ela é paralela ao lado considerado base.
Então, M1, M2 e CB são paralelos. Então, o segmento M1, M2 e o segmento BC, que é considerada a base nesse meu desenho aqui da direita, são paralelos. E que outra informação é importante para esse exercício? Que a medida da base média é a metade da base. Então, a base média, a medida dela é a medida da base divididos por 2. Bom, e aí eu acho bem interessante esta informação, porque se eu tenho essa base média aqui valendo 2, significa que esse lado aqui, ó, é paralelo com esse, e esse lado aqui, para mim, vai ser a base do triângulo, propriamente, né? Então, significa que isso aqui mede o dobro de 2, que é 4. Quando eu consigo verificar que esse lado aqui, BC, é 4, eu noto que esse triângulo, na realidade, embora a figura não mostre isso claramente, ela não está assim dentro de uma escala, né? Mas eu percebo que esse triângulo ele é equilátero, os 3 lados são iguais a 4. Portanto, os ângulos internos aqui são todos de 60 graus. Então, nota que esse ângulo aqui, ó, também é 60 graus. E aí, recorda que no início nós marcamos esse ângulo todo como 150. Logo, este outro ângulo para cá, esse ângulo adjacente aí, ele é um ângulo de 90. Para 90 com 60 fechar o 150. Portanto, significa que aqui, ó, e aí mais uma vez a figura ela não está sendo muito, vamos dizer assim, honesta, né? Ela não está refletindo bem a álgebra da situação. Aqui eu tenho um ângulo reto, ou seja, esse triângulo que ele está querendo, a área do triângulo BCD, esse triângulo ele é um triângulo retângulo. E aí a gente sabe que área de triângulo retângulo, que é base vezes altura sobre 2, como qualquer triângulo, pode ser interpretado como um cateto vezes o outro cateto dividido por 2, porque os catetos eles funcionam como base e altura respectivamente. Então eu tenho o cateto 1 e o cateto 2, eu multiplico os catetos e divido por 2. E aí essa resolução vai ficar bem tranquila, porque eu sei, se o ângulo reto está aqui, eu sei que esse cateto mede 10. O outro cateto é esse aqui, é o 4, né? Sobre 2. Eu tenho 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 2. E a área do triângulo, portanto, fica igual a 20. Alternativa C. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita. E até a próxima.